gente vai ter um papo cabeça sobre influência. Hoje eu tava ouvindo o podcast da Dunamis com o JP, e algo que ele falou que me impactou muito foi que no momento em que Deus estava começando a falar com ele que ele precisava mudar e ele ainda vivia numa vida que afastava ele do Espírito Santo, ele ia numa barbearia cortar o cabelo, e o mais legal é que ele falava tudo que ele fazia, de todos os problemas que ele tinha, ele falava naquele lugar, naquele ambiente abertamente. E o barbeiro falava de Jesus pra ele e entregava mensagens pra ele ali. E isso me impactou muito, cara, porque, Jesus tava falando com ele, sabe? Através da vida do barbeiro dele. E ele fala no podcast que depois ele fica sabendo que o barbeiro era pastor, mas em nenhum momento o barbeiro falou pra ele: eu sou o pastor. E sabe o que mais me pegou aqui? Foi que ele disse que ele cresceu na igreja, né? Eu conheço ele da época de Chiquititas ainda. Ele cresceu na igreja, mas ele não conhecia aquele verdadeiro evangelho. Então, o que acontece? Ele não conhecia aquele verdadeiro Jesus. Ele ia por obrigação. Então os pais dele iam cumprir escala, os pais dele iam servir e ele ia junto, sabe? Ele ia por ir. Mas ele não conhecia aquele verdadeiro Jesus. Ele conhecia o Jesus que você orava e pedia coisas, mas ele não conhecia aquele Jesus que tinha morrido na cruz por ele, que tinha entregado tudo por ele, que tinha renunciado uma vida gloriosa no céu para viver na terra, habitar entre os homens, sendo 100% homem e 100% Deus. Ele não conhecia aquele evangelho de renúncia, de deixar as coisas por amor. Ele não entendia isso. E o que ele mais falou foi que quando ele ouviu o barbeiro falando sobre Jesus, e depois ele descobre que aquele barbeiro, ele era cristão, ele era pastor, ele para e pensa: mas então existe um verdadeiro evangelho em que as pessoas se importam uma com as outras sem julgar. E foi aí que minha cabeça explodiu. A verdade é que eu parei para pensar que tipo de influência nós temos sido. A verdade é que eu não posso ser a Rafa Jesus num lugar e ser outro tipo de Rafa Jesus em outro lugar. Eu tenho que ser a mesma pessoa. Eu tenho que ser uma pessoa que carrega o Espírito Santo onde quer que eu for. Eu tenho que ser uma pessoa que leva a mensagem do Evangelho onde quer que eu for. E Jesus parou, eles pararam para refletir no podcast, e Jesus colocou na minha mente o que me fez pensar quem eu tenho sido nos lugares que eu estou indo, sabe? Porque será que as pessoas têm visto Jesus na minha vida? Porque às vezes a gente pensa que não tem ninguém olhando. Ai, Rafa, então você tá falando que eu preciso agir como um cristão porque as pessoas estão olhando pra mim. Não. Você precisa agir como um cristão por renúncia de amor a Cristo. Mas a Bíblia pode ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. Às vezes as pessoas nunca vão ouvir falar de Jesus, mas através da sua vida você pode impactar elas com um sorriso, com um olhar, com o seu jeito de agir, com o seu jeito simples. Se você é mais sanguíneo, talvez a forma como você leva as coisas com agitação, você é muito expressivo, isso vai fazer elas verem Jesus em você. E a gente precisa influenciar. Sabe, Jesus me fez ver, será que a gente não tem perdido as oportunidades de falar dele? Porque o JP conheceu o verdadeiro evangelho através de um barbeiro que decidiu falar de Jesus no ambiente de trabalho dele. Será que a gente não tem perdido os momentos de falar de Jesus em qualquer lugar? Se você tá na escola e tem um colega doente, a gente precisa, e isso é pra mim também. Pra mim foi assim, muito tapa na cara quando eu vi isso. Porque às vezes tem um colega, um professor doente na escola e a gente fica tipo, beleza, mas não, eu posso orar por ele. Sabe, eu posso ir até ele e eu posso abraçar e falar: eu posso orar por você? Eu posso
verdadeiramente transmitir Jesus para você? Eu posso te entregar uma palavra? Às vezes você vai falar um versículo, às vezes você vai falar, eu só tô aqui para chorar com você. Se você não tá feliz hoje, tudo bem. Ou às vezes a pessoa vai estar muito alegre, eu quero me alegrar com você. Você precisa conversar, você quer compartilhar o que Jesus fez na sua vida? Às vezes o que falta é um olhar mais simples nosso para as pessoas. Eu tô lendo um livro, de novo, eu já li, que é Encontros com Jesus. E esse livro ele retrata de um evangelho simples. Sabe, Jesus ele não mudava a realidade das pessoas para encontrar elas e levar elas até Deus. Mas ele buscava se adequar à realidade das pessoas. Então, por exemplo, quando Nicodemos foi encontrar com ele, o que Jesus fez? Era tarde da noite. Mas Nicodemos não podia se encontrar com ele em outro momento do dia, porque aquilo podia trazer consequências para ele que era fariseu. E Jesus se adequou à realidade dele. Jesus foi até ele no meio da noite para que ele encontrasse a Deus. Então, será que a gente não tem deixado de ver as pessoas com um olhar simples e o que eu preciso para me aproximar dessa pessoa? Essa pessoa gosta de futebol? Então será que não é através de uma conversa de futebol que eu preciso ter com ela? Sabe, uma forma de falar de Jesus para as pessoas é simplesmente conversar no dia a dia. E a gente perde as oportunidades. Essa foi a primeira reflexão que Jesus colocou no meu coração. Que tipo de evangelho eu tenho vivido? Porque uma das frases que eu mais gosto é: o evangelho é simples. A partir do momento que o evangelho deixa de ser simples, já não é mais evangelho. Que o JP, ele conta que, e não é isso, não é nem algo que ele precisava ter falado, o Nick e a Bruna também deixaram isso bem enfatizado, mas é algo perceptível por nossa parte, que os funks, né, de hoje, que era o ambiente em que o JP vivia, eles falam muito mais forte sobre uma verdadeira realidade sexual e promíscua, né? Ele traz isso muito enfatizado, traz palavras muito fortes, né? Traz realidades que não precisavam ser transmitidas através da música, do que antigamente, que o funk trazia letras zoeira, a letra ela era mais, né? Então eles falam muito isso. E isso me fez refletir em algo que se isso tem sido tão aberto, sabe? Essas letras, elas estão tão abertas de verdade a falar isso. Por que nós não temos aberto mais o evangelho também? Sabe? Por que a gente tem ficado com medo de abrir o evangelho? De falar do evangelho? De viver o evangelho? Por que a gente tem se adequado aos ambientes errados para fazer parte de uma panelinha, sendo que Cristo nos chamou para ser diferente? Não é fácil ser diferente, não é fácil agir diferente, mas esse é o mais legal do evangelho. Jesus era diferente, João Batista era diferente. Eles foram chamados para ser diferente. Eu estava estudando Jeremias 1 hoje de manhã, e uma das características de Jeremias é que ele foi muito solitário, né? Claro que a gente sabe que a Bíblia nos chamou para viver em comunhão, mas o que eu quero dizer aqui é que João Batista não se adequava às realidades das panelinhas dele, porque ele viveu num tempo onde havia muita promiscuidade, onde as pessoas estavam muito atrás da idolatria, e ele não se adequou à idolatria para se adequar aos padrões da realidade dele. Não, pelo contrário, ele foi contra aquilo. E nós temos nos adequado, sabe, aos tempos de hoje. Por que eu não tenho ido contra isso? Porque eu não tenho pregado o verdadeiro evangelho de renúncia, de comunhão, de amor, o evangelho de amor por Cristo. Porque eu não tenho comunicado isso? Porque eu não tenho comunicado a alegria de Jesus nas minhas atitudes? Que tipo de influência eu tenho sido?
Algo que o JP fala é que a realidade dele foi que com 14 anos a única coisa que ele via que ele poderia ser era ir pra vida que ele estava indo. Ele não via outra direção, ele não via outro rumo. E os nossos jovens e adolescentes de hoje têm crescido com a mesma visão. Não tem pra onde eu ir. Se eu quero ganhar dinheiro, se eu quero prosperar, se eu quero me dar bem na vida, eu preciso ir pra essa direção. Não. Jesus, ele traz uma mensagem de um evangelho simples, sabe? Um evangelho em que o verdadeiro evangelho que o JP fala que ele conheceu através daquele homem na barbearia foi um evangelho de: Deus não é só alguém que eu vou pedir coisas, mas Deus, ele é o meu melhor amigo. Deus, ele é alguém que me convida a cear com ele. Deus, ele é alguém que me ama, que me abraça, que restaura a minha vida e que me amou tanto que eu sou capaz de deixar as coisas que eu amo por amor a ele. E quando eu comecei a olhar essa realidade, eu falei assim: meu Deus, quem eu tenho sido para as pessoas? Por que as pessoas à minha volta ainda não se impactaram por Jesus através da minha vida? Isso foi algo que Jesus falou muito no meu coração e eu espero que ele fale no seu também. Que a gente possa mudar nossas atitudes e revelar o verdadeiro evangelho, sabe? Porque é sobre revelar o verdadeiro evangelho através das nossas vidas. É sobre revelar o verdadeiro evangelho aonde quer que nós estejamos, revelar o verdadeiro evangelho. O evangelho não é sobre quatro paredes, o evangelho é simples. O evangelho é sobre uma vida. E eu vou pôr aqui uma frase que Deus falou muito comigo essa semana também, que foi sobre isso. O Deus, ele não quer ser o nosso primeiro numa lista anotável de tarefas. Eu vou acordar e vou fazer meu devocional. Claro que esse momento intencional de estar com Deus é muito importante, estudar a Bíblia é muito importante, mas a gente precisa viver uma vida. E quando o momento intencional do evangelho se alinha com uma vida de adoração, aí o sobrenatural acontece. É aí que a gente muda realidades.